Você que está aí com uma dificuldade de se relacionar no seu ambiente de trabalho, com seu chefe, com seu colega, que tem um problema aí de diálogo, de conversa na sua casa com seus familiares, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, enfim, você que tem algum problema de relacionamento, então assista esse vídeo até o final que ele irá te ajudar. Uma forma muito eficaz de melhorar todos os seus relacionamentos com quem quer que seja é o feedback. Feedback essa palavra até traz uma ideia muito de meio corporativo, né, empresarial, mas não só para esse meio, é para tudo, para todo tipo de relacionamento, para todo tipo de contato ali com o ser humano. Feedback é interação com as pessoas, é retorno, dar retorno às pessoas. E o ser humano, ele precisa de feedbacks, ele precisa saber se está indo bem. Todos nós precisamos, isso é o termômetro ali, se está funcionando ou não, é o termômetro se eu tô no caminho certo ou não. É mais ou menos o que acontece naquela brincadeira. Brincadeira que alguém esconde ali um objeto e a outra pessoa tem que procurar. E a pessoa que escondeu começa a dar direcionamentos. Não, você tá quente, você tá frio, né? O tá quente significa estar próximo do objeto e o tá frio significa estar longe. Mas o fato é que tem uma pessoa procurando ali um objeto, uma pessoa com um objetivo e a outra dando retornos, dando feedbacks, dando direcionamentos. E é sobre isso que eu tô falando, a importância de dar esses retornos. Da mesma forma que na brincadeira, se eu não tivesse ali o retorno de tá quente, tá morno, dificilmente eu acharia o objeto. Ou talvez acharia, mas demoraria muito mais tempo. E na nossa vida é igual. Se você não der retorno para as pessoas, dificilmente a pessoa alcançará o resultado ou demorará muito mais para atingir aquele resultado. Então essa é a importância do feedback. E todos nós temos um tanque do feedback. O ser humano tem um tanque do feedback. É como o tanque do seu carro. O tanque do seu carro não precisa estar cheio para o carro andar? Na nossa vida, o nosso tanque do feedback também precisa estar cheio para a gente andar na direção certa, ali na velocidade certa, até o que você quer alcançar. E eu já falei em outros momentos por aqui sobre essa questão do feedback, o quanto é importante, muito mais do que o negativo, o feedback positivo, por vários motivos. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu sugiro que você assista, porque ele complementa demais. Mas agora eu quero te passar alguns requisitos para você dar os seus feedbacks, para você fornecer esses feedbacks da melhor forma possível. Número 1, o feedback ele tem que ser temporal. O que é temporal? Ele tem que acontecer ali no momento muito próximo do evento. Então, se o meu filho se comportou bem numa festa esse sábado, de que adianta se chegar daqui a um mês e eu falar com ele: filho, naquele sábado do dia tal, você se comportou muito bem. Não vai ter muito efeito. Agora, no dia seguinte, se eu chegar e falar assim: nossa, meu filho, como você se comportou bem naquela festa, ele já associa o comportamento de ontem com aquela validação. E aquilo fica reforçado e ele tende a repetir aquele comportamento, ele tende a ir na direção certa. Mesma coisa com o meu funcionário, se eu chegar e falar assim: olha, o seu relatório, o relatório que você me entregou aqui nessa semana estava excelente, ele estava com os detalhes que eu precisava, etc, etc. Diferente do que eu chegar lá na avaliação, no final do ano, e falar assim: olha, no mês de, sei lá, de abril, você trouxe um relatório muito bom, um relatório de acordo com o que a gente queria. Aquele funcionário não vai nem lembrar qual era a situação, do que estava se falando. Então, o ideal é que o feedback ele seja dado num período muito próximo ao evento ocorrido. E o segundo requisito para um bom feedback, ele tem que ser específico, ele tem que ser de clara visualização. A pessoa tem que entender exatamente do que você está falando. E voltando aqui no exemplo que eu dei do filho, se eu virar pro meu filho e falar: filho, você se comportou muito bem na festa de ontem, eu fui específica? Não. Esse não seria um feedback muito efetivo, embora ele
tenha acontecido no momento certo, ele não seria tão efetivo, porque eu não trouxe detalhes. Então, diferente do que eu chegar e falar assim, nossa, meu filho, você estava tão educado, você cumprimentou todas as pessoas, você obedeceu a mamãe, você não fez bagunça na hora de comer, você brincou com todos os amiguinhos. Eu já trouxe aquela visão muito clara do que é um bom comportamento numa festa, do que é um bom comportamento ali naquele evento. E ali também eu reforço todos aqueles detalhes e a chance daquilo acontecer é muito maior. A mesma coisa com o seu marido, a mesma coisa ali no ambiente de trabalho. Seja específico com o que você está falando. E a terceira dica que eu te dou é que o seu feedback seja sincero, verdadeiro. Não faça em tom de brincadeira ou em tom de ironia. Faça da forma mais franca possível, porque isso aproxima ali, causa um sentimento mesmo de naturalidade, de espontaneidade e aproxima as pessoas, né? As pessoas começam a se identificar umas com as outras. E eu já falei com relação ao feedback que o ideal é que você dê muito mais feedbacks positivos do que negativos, né? Mas agora eu quero reforçar, assim, o feedback negativo ele tem que acontecer, em algum momento ele tem que acontecer, porque até nesse vídeo que eu falo da relação dos feedbacks positivos e negativos eu friso isso, mas se ele tiver que acontecer ou no momento que ele tiver que acontecer, que ele seja em particular. O ideal é que o feedback negativo seja ali 1 a 1, né? Não seja em público. Por outro lado, o feedback positivo, ele pode ser em particular e pode ser em público. E eu me arriscaria a dizer que em público é praticamente mais efetivo. Depende um pouco do perfil da pessoa, mas de modo geral, em público ele é bem mais efetivo. Para fechar, o ideal é que seu feedback seja temporal, que ele seja específico, claro, que ele seja num tom de sinceridade, verdadeiro, que você dê mais feedbacks positivos do que negativo e que o negativo, quando ele acontecer, que ele seja em particular, o positivo pode ser em público. E é isso. Agora eu te pergunto, para quem você precisa dar feedbacks? Pare para pensar, avalie quem você precisa fornecer feedbacks. Todos nós precisamos receber feedbacks. E muitas vezes ali, pra gente tá muito claro, mas falta colocar isso pra fora, falta externalizar isso. E é fundamental para qualquer tipo de relacionamento. Eu gostaria que você que chegou até aqui, que assistiu esse vídeo até o final, me dê um feedback, me fale o que você achou desse conteúdo e o que você tem achado do meu canal. Te vejo no próximo. Só comentar aqui embaixo, ó. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. O quê? Você que está aí com dificuldade de se relacionar com seu chefe, seu colega, que tem... agora eu não vou saber repetir não, que saco.